Amém? Bom, gente, o transfundo histórico dessa palavra, dessa ministração de Jesus, é a multiplicação. E quando você vai ver a maneira pela qual o Senhor começou a estabelecer essa multiplicação, você vai ver elementos que são poderosos, que não apenas o Senhor exerceu ali com o seu poder sobrenatural, mas tiveram princípios espirituais que os discípulos, que a multidão cumpriu, e aí então facilitou para que a multiplicação acontecesse. O transfundo histórico dessa cena que nós lemos, o ambiente, o cenário que estava montado era o seguinte: Jesus estava em uma região onde uma grande multidão estava ali. E essa grande multidão era realmente numerosa, não era apenas uma expressão. O texto sagrado diz no final dele que cerca de 5.000 homens estavam ali naquele lugar. 5.000 pessoas assentadas ali para ouvir Jesus. Esses 5.000 eram contados apenas entre os homens adultos, sem levar em consideração mulheres, sem levar em consideração crianças. Alguns estudiosos, alguns historiadores dizem que o número total dessa multidão poderia chegar facilmente a 10.000 pessoas. 10.000 pessoas que estavam ali naquele ambiente para ouvir o Senhor. Mas não apenas para receber uma instrução, não apenas para receber uma palavra. Pessoas que estavam ali desejosas, que queriam muito ser transformadas pelo poder que emanava de Jesus. Só que Jesus não apenas percebeu que eles queriam uma instrução. O Senhor, Ele percebeu, Ele sentiu, Ele diagnosticou que aquelas pessoas estavam também com uma necessidade natural. Hoje você está num ambiente espiritual, você está num ambiente de pregação da palavra, de ministração do Evangelho. Aonde o Evangelho e a sua palavra, a palavra de Deus é ministrada, a sua escritura diz que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. Que quando falamos sobre Jesus, o espírito profético se move. E o que é profecia? Senão uma revelação sobre o futuro. Meu irmão, o que Deus quer fazer na sua vida não é te pegar de surpresa. O que Deus quer fazer na sua vida é contar para você o que Ele vai realizar nos próximos dias, o que Ele tem preparado para você para os próximos anos. E ao revelar, você tenha um caminho seguro, direto, reto para chegar nesse ambiente. O ambiente profético está formado, mas Jesus não estava apenas preocupado em dar uma palavra para o futuro. Jesus também estava preocupado em resolver o problema imediato daquela multidão. Sempre que Jesus ministra, Ele ministra pensando em te ensinar algo que seja revelador para o teu futuro. Não é apenas uma preocupação com o dia de hoje, com o momento, com o problema agora. Não, quando Jesus te dá uma palavra, Ele te instrui para que você possa caminhar por longos dias sobre aquela palavra. A Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés, mas também é luz para o nosso caminho. Então, debaixo da palavra, o nosso caminho, o nosso futuro será iluminado. Mas Jesus não pensa apenas no futuro, Ele também tem uma preocupação: sanar os teus problemas de hoje, sanar as tuas dificuldades do agora. Ele é um Jesus que manda palavras lá para o teu futuro, para que quando você chegue lá esteja tudo pronto, mas Ele também é um Deus que sara feridas que estão abertas hoje. Ele também é um Deus que quebra cadeias que estão te cercando e impedindo o teu progresso nessa manhã. Ele também é um Deus que te dá alimento, se for a tua necessidade, para sanar também a tua necessidade imediata do momento, do agora, do presente. Esse é o nosso Jesus, que trata o futuro, mas não nos abandona no presente. E por isso as multidões eram apaixonadas por Ele. E nesse dia Ele prega para a multidão falando sobre o futuro. Mas percebe que aquela multidão tinha um problema imediato, um problema para o hoje. Talvez você está aqui nessa manhã e você diga: pastor, o meu problema é para resolver amanhã, segunda-feira. Amanhã eu tenho uma decisão séria a tomar. Amanhã eu tenho algo que eu preciso realmente fazer e não posso errar, não tenho margem para erros. Talvez para você o momento de decisão, o problema que te incomoda, não pode esperar mais do que essa manhã.
Talvez para você a última oportunidade que você julga ter no coração é essa. Se Deus fizer algo, se Deus mover, precisa ser rápido, precisa ser para o momento. E o Deus que nós servimos é um Deus para o futuro, mas também é um Deus para o nosso presente. Se você chegou aqui com uma necessidade, saiba, a necessidade espiritual será suprida, mas a necessidade natural também será feita a resposta para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Debaixo disso, qual era a dificuldade da multidão? A multidão estava ali e o Senhor percebeu que eles tinham fome. Era uma multidão faminta, não apenas da palavra, mas também uma multidão com fome natural. Era uma multidão que tinha necessidades naturais. Talvez você se enquadre nisso. Tua vida financeira talvez não esteja no melhor nível, talvez dívidas batendo aí na sua porta, incomodando o teu sono. Talvez você tenha alguma demanda natural que você precisa resolver e ainda não conseguiu de forma natural e humana. E aí o Senhor te trouxe aqui hoje para te dar uma instrução e começar te tranquilizando. O Deus que opera no sobrenatural também faz milagres no natural. E esse Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus então percebe que a multidão estava com fome. E o problema não era simples. Não era dar o sacolão para uma família. Não era dar pães para 10 pessoas. Existiam ali 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Para a gente dimensionar o tamanho do problema que Jesus tinha para resolver, se essa multidão ficasse em fila, pegando a média aí de um espaço normal de ocupação de fila, que é meio metro, essa multidão iria ocupar um espaço ao longo de 3 quilômetros aproximadamente. Uma fila de 3 quilômetros de distância estaria ali para receber uma resposta de Jesus. Imagina isso. Talvez 3 quilômetros seja uma distância suficiente para sair daqui da igreja até a sua casa. Talvez você não more tão longe. 3 quilômetros, gente, é muita coisa. Existiam então ali cerca de 3 quilômetros de necessidade. Uma multidão de 5.000 pessoas sedentas por uma resposta. A demanda para Jesus resolver era altíssima. O problema era grandioso. E aqui começa um segredo espiritual. Você sabe que Jesus vai resolver o problema dessa multidão fazendo uma multiplicação. O final dessa história é que todos saem saciados. Esses 5.000 homens, essas 10.000 pessoas, saem todas elas saciadas. E aí vai começar a instrução do Senhor. Como é que Ele vai saciar essa multidão? Como é que Ele vai curar o problema dessa multidão? O texto diz que Jesus se vira para Filipe, um discípulo. E Jesus começa a conversar com Filipe e faz uma pergunta. E Jesus diz a ele: aonde nós compraremos pão para esta multidão? Perceba que não era um faminto. Perceba que ali não tinha uma família. Eram 5.000 homens. Eram 3 quilômetros de famintos. Mas quando Jesus olha para Filipe, ele diz o seguinte: aonde nós compraremos pão? Ele não diz pães. Jesus diz a Filipe: Filipe, aonde nós poderemos solucionar o problema dessas pessoas? Aonde nós encontraremos pão? Filipe, ao receber essa pergunta do Senhor, fica quase que indignado. O lugar era desértico, não tinha muita condição de conseguir algo ali. E aí Filipe olha para o Senhor e diz: Senhor, ainda que nós tivéssemos 200 dinheiros de pão, nós não teríamos condições de dar um pedacinho para cada um para que eles recebessem. Eles não vão nem se satisfazer, mas assim, com 200 dinheiros de pão, nós não conseguiríamos um pedacinho para cada um. Jesus faz uma pergunta para Filipe que vai desencadear todo o processo de multiplicação. E sem entender essa pergunta e sem entender essa instrução incuntida nessa pergunta, a multiplicação não vem. Aos olhos humanos, gente, é assim. Se você tem uma dívida grande, para pagá-la você vai precisar de muito dinheiro. O problema é grandioso, a resposta precisa ser igualmente. Se você tem uma doença grave, muitas dores,
O processo cirúrgico, terapêutico, que pode te levar à cura, também precisa ser igualmente competente, igualmente poderoso, igualmente abrangente, para fazer com que essa doença seja retirada da sua vida. Quando nós olhamos com os olhos naturais, para levar muita gente para um ambiente, nós vamos precisar de um grande transporte. Talvez para você hoje aqui, você esteja cercado de problemas e você diz, olha, para eu solucionar esse problema eu vou precisar de muita coisa. Para tirar a minha empresa do vermelho eu vou precisar de muito capital. Para tirar a minha família da lama eu vou precisar da ajuda de muita gente. Para botar o meu casamento de pé eu vou precisar de auxílio de muitas pessoas. Que falem com meu marido, que falem com meus filhos, enfim, eu vou precisar de muita ajuda. Esse é o olhar natural. Se a demanda é alta, o número daquilo que vai começar a resposta também precisa ser grande. E agora em Jesus, no mundo espiritual, ele vai ensinar que não é assim que funciona. Jesus, ao falar com Filipe, ele não pede pães. Ele diz, olha, tem uma multidão aqui, e para a gente alimentar essa multidão, eu preciso de um pão. Eu não preciso de muitos pães, eu só preciso de uma matéria-prima. Eu não preciso de muita gente para me ajudar, eu só preciso de um doido que creia. Eu não preciso de um marido, uma mulher, uma família toda convertida, não. Eu só preciso de um marido ou uma mulher que seja convertido crendo em mim. E eu multiplico tudo e boto a casa de pé. Você vai vendo ao longo da Bíblia que Jesus, que Deus, para fazer uma grande revolução, não precisou de muitas pessoas, ele sempre começou com um. Você vai ver a história da Bíblia e você vai ver a história de Abraão. Abraão carregava uma promessa que dizia o seguinte: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Abraão carregava uma palavra que dizia: você, meu filho, será pai de multidões. Ele já era um velhinho que carregava uma palavra de que ele seria pai de multidões. E aí um dia vem um anjo e fala com a sua esposa e diz que ela terá um filho. E vem um anjo e fala com Abraão e confirma essa promessa. E aí Abraão vai ter um filho. O nome desse menino, filho da promessa, é Isaque. E através desse menino, uma nação poderosa acontece. O povo de Israel surge desse menino. Hoje, nações estão sobre a terra que começaram com um filho. Perceba que Abraão não precisou ter gêmeos. Perceba que Sara não precisou ficar grávida 10 vezes antes de morrer. Perceba que eles não precisaram ter muitos filhos para que a nação se completasse na vida deles e a promessa se estabelecesse. Deus deu a ele um filho, porque no mundo espiritual basta uma pessoa, um poder, um alicerce bem estruturado nele, e a partir daquele o Senhor multiplica para milhares. O que Deus quer fazer na tua casa é colocar a casa de pé, e essa casa vai ficar de pé. Você não precisa de multidões à sua volta ajudando, você só precisa dizer: eu creio, Senhor, na tua palavra, e crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Começa contigo. Pastor, ninguém vem, vem você. Pastor, ninguém busca, busca você. Ninguém ora, ora você. E o Senhor olha lá de cima e diz: é um pãozinho na minha mão, eu vou alimentar uma grande multidão. Todas as vezes que você estiver solitário trabalhando, não diga: meu Deus, se alguém me ajudasse, isso aqui ia para frente. Entenda, o Senhor é a tua força, e a alegria do Senhor vai te fortalecer, e o Senhor vai multiplicar aquilo que Ele já colocou na tua mão. Se você estiver disposto, já era, vai dar certo para a glória de Deus. Você vai ver a história de quando Deus quer mudar a vida, a rotina, o ambiente de uma nação. Quando Deus quis mudar a vida de uma nação, Ele não construiu uma nação nova. Quando o povo de Israel precisou de mudança, precisou ter a sua mente transformada, Deus não pega e acaba com a nação de Israel e levanta uma outra nação. Não, não é assim que Ele faz. Quando Deus precisa mudar uma nação, o que Ele faz? Ele levanta um governo. O texto vai dizer que existia um rei sobre o povo de Deus, Saul, que era um rei rebelde, um rei desobediente. E aí Deus olha aquilo e diz: eu quero mudar a vida do meu povo.
Eu quero mudar a história dessa nação. E para mudar a história da nação, ele não mandou milhares de reis, milhares de governantes. Não, sabe o que ele fez? Tirou aquele governante que não era alinhado com os céus e colocou um homem. E ele disse: encontrei um homem segundo o meu coração, que certamente fará tudo o que eu lhe ordenar. Sabe como é que Deus vai transformar a tua empresa, a tua casa, o lugar onde você está? Achando um obediente naquele lugar. E esse obediente já foi achado, é você. A casa, a nação, o lugar, a empresa, o ambiente, a escola, a faculdade, a cidade vai mudar, porque um obediente alinhado com o Senhor começa a estabelecer o céu na terra para a glória de Deus. Davi entra no governo. E Davi cometeu vários erros, como eu e você cometemos. Só que o texto diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque certamente faria tudo o que o Senhor ordenasse. Perceba, meu irmão, Deus falou que Davi seria um homem segundo o seu coração, porque faria tudo que Deus ordenasse. Mas o texto não diz que Davi não faria o que Deus não mandasse. Perceba que para ser segundo o coração de Deus não significa ser perfeito. Perceba que para ser segundo o coração de Deus basta obedecer quando Ele fala. E todos os erros da trajetória, e todas as vezes que a gente vai por lugares que não deveria ir, mas vai não sabendo que não era para ir, o Senhor não leva isso em consideração. O que Ele está dizendo: eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua casa, eu vou mudar a tua família. Eu só preciso que quando eu falar, você obedeça. Porque quando você tiver essa instrução, você está livre. Você vai errar e no meio do caminho as coisas vão acontecendo. Mas quando eu falar em nome de Jesus, obedeça a instrução do Senhor. Porque aí você será um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, que vão mudar os ambientes. Deus está falando aqui: obedeça a minha voz, ande comigo, ande na minha presença. Não seremos perfeitos aqui, perfeição só na glória. Mas até lá, quando Ele falar, gente, vamos largar tudo. Quando o Senhor te disser: olha, vai para a direita, e você perceber que você está indo para a esquerda, aí sim você tem uma responsabilidade. E a responsabilidade qual é? Dar a resposta certa para o Senhor. Ele não precisa de milhares, Ele só precisa de um. Se eu e você decidirmos ser um fiel na mão do Senhor, a história da nossa vida vai mudar para sempre. Que essa seja a manhã, meu irmão, de você decidir isso. Que você seja esse um que quando Deus olha do céu, no meio de muitos, diz: é esse pãozinho aí que vai começar uma grande multiplicação. É esse menino, essa menina, é esse casal, é esse aí que eu vou começar uma revolução na história. A história da humanidade diz que quando Adão pecou, por causa de um homem, o erro de um homem abriu a porta para que o pecado entrasse e cobrisse toda a humanidade. E quando o pecado entrou, ele deu vazão para a morte. Então todos morreram e por isso todos pecaram, diz a palavra lá em Romanos. Perceba que o erro de um homem contaminou todo mundo. Porque no mundo espiritual é assim que vale. Uma pessoa consegue ter influência sobre todos em um ambiente se essa pessoa tiver uma responsabilidade espiritual com Deus. Erros espirituais influenciam muitos. É por isso, pai, é por isso, mãe, é por isso, jovem, é por isso, líder, que você não pode largar o arado, que você não pode largar o teu chamado, que você não pode largar aquilo que Deus colocou na tua mão, porque quando você está fazendo, milhares de pessoas estão se seguindo, porque você está alinhado. Não pare, existe uma galera vindo atrás de você para a glória de Deus. Mas também quando você acerta, meu irmão, em Deus, vai influenciar muita gente. O texto diz que Adão caiu e a humanidade inteira caiu. E aí, para resolver o problema da humanidade, o que Deus fez? Deus não mandou vários anjos. Para resolver o problema da humanidade, o problema do pecado, Deus não mandou um exército celestial. Quem recebeu a ordem de mudar a história da humanidade, e pelo seu sacrifício perfeito, um só sacrifício, diz a Bíblia, todos os outros foram sarados, por causa de um homem que acertou. Todos nós agora recebemos o acerto e a justificação que vem dele. O texto diz que não foram muitos, o texto diz que foi um. Isaías vai falar sobre como Jesus, como Deus fez através de Jesus a salvação da terra. Isaías disse: um menino nos nasceu,
Deus não mandou vários filhos, ele tinha um só e mandou esse único, alinhado. E um alinhado salvou a humanidade toda. Um menino nos nasceu, Isaías 9,6. Um filho se nos deu. E sobre os seus ombros estava o governo. Não são vários governos. Quando Jesus veio, ele veio trazendo esse poder do céu. Jesus, alinhado com os céus, foi o pão na terra. Ele disse: eu sou o pão vivo que nasceu, que veio do céu. Eu sou o pão vivo que alimenta vocês. Eu sou o pão que desceu do céu. Quando ele pergunta para Filipe aonde compraremos pão, ele está se referindo a ele mesmo. Eu não preciso de pães natural, eu só preciso de um pão, e o pão já está aqui. Você já tem Deus na sua vida, você já tem aquilo que você precisa para começar uma grande multiplicação. E essa obra poderosa vai começar com você deixando o poder de Deus se aperfeiçoar na tua fraqueza. Erros vão acontecer, problemas na caminhada vão acontecer, mas o Senhor está dizendo: você não precisa de muita ajuda. Você só precisa de um ajudador e de um consolador. O Espírito Santo, Jesus na tua vida é o suficiente. A palavra do Senhor é suficiente. Esse pão que você está recebendo nessa manhã é o suficiente para te alimentar. E você dizer: essa semana será uma semana que o Senhor vai multiplicar a minha história, vai multiplicar na minha casa, vai multiplicar no meu trabalho, vai multiplicar na minha mente. Eu vou ser aquilo que Deus disse que eu serei. Como bem foi dito no louvor, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, voarão alto, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Assim diz o Senhor. Que você seja nessa manhã encontrado, que lá do céu o Senhor olhe e diga: é ele, é ela, é com ele que eu começo a mudança da história. Tua família vai mudar porque você vai crer na palavra de Deus. A tua estrutura familiar, o teu casamento vai mudar porque você está ouvindo a palavra. E aqui você recebe, mas lá você pratica. E quando praticar, o Senhor é que garante. Aqueles que ouvem a minha palavra e praticam, eles são como aqueles que edificaram a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, transbordaram os rios, bateram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava firmada na rocha. A tua casa está sendo firmada na rocha da palavra. Jesus, que é a rocha, ele também é o pão. A grande multiplicação não precisa de vários pães, precisa apenas de um pão. Que hoje eu e você sejamos esse pão do Senhor, abençoado por Deus, que vai receber dele esse poder germinativo de entrar e influenciar ambientes. Novembro está ainda na metade. Esse é o mês que Deus declarou que será o mês da autoridade. E a autoridade vem do autor. E o autor, que é Jesus, hoje está dizendo: eu quero multiplicar a vida de vocês. Eu quero levar vocês a um período de expansão. E essa expansão não precisa de muito recurso, só preciso de um. Que eu e você sejamos esse um para a glória dele. O texto segue dizendo que Jesus pergunta para Filipe. E Filipe agora vai dar uma resposta ao Senhor. Você já sabe que Jesus estava dizendo: não precisa de pães. Para resolver esse problema não precisa de muita gente, só precisa de um. E Filipe agora vai dar uma resposta ao Senhor. E aí você vai perceber que a multiplicação está travada. Jesus já sabia o que iria fazer. O final da história já estava declarado. Mas enquanto Filipe não acerta, enquanto Jesus não põe ele na rota espiritual, no entendimento espiritual, a multiplicação não vem. Enquanto você não entra no alinhamento, tem coisa que já está pronta, com o teu nome reservado nos céus, à espera para cair no teu colo. Mas enquanto o entendimento e a resposta certa para Deus não vem, Ele não pode te entregar, porque resposta correta significa maturidade para receber e zelar por aquilo que Ele vai te dar. Ele não quer apenas te dar e daqui a pouco você perde, não. Ele quer te dar e você dê frutos e frutos que permaneçam. Por isso, antes da multiplicação, Jesus fala com Filipe. Aonde, Filipe? Perceba que Jesus não está perguntando como. Jesus está perguntando para Filipe: aonde nós vamos comprar pão? Aonde nós vamos encontrar uma matéria-prima, alguém que crê, um subsídio para o milagre começar? É aonde? E Filipe vai dar uma resposta para o Senhor, e Filipe vai dizer como. Jesus pergunta: aonde está o subsídio para o milagre começar? Aonde está a matéria-prima para essa multidão aqui ser alimentada? Aonde está, Filipe? E Filipe olha para o Senhor e diz: Senhor, ainda que nós tivéssemos 200 dinheiros, em outras traduções vai dizer 200 denários, não seria suficiente para que cada um comesse um pouco. Denário naquela época era o salário de um dia
de um trabalhador braçal. Quem trabalhava num esforço no campo, um trabalhador braçal, ele recebia 1 denário. Filipe estava dizendo, se nós trabalharmos meio ano e mais um pouco, não será o suficiente para ter recursos para alimentar esse povo. E o problema que você passa é tão grande que você diz, eu com as minhas forças posso trabalhar a vida toda, não tem mais como resolver isso. E o Senhor não está perguntando para você como você vai resolver, Ele está perguntando para você aonde está o problema que vai começar a solução. Não diga para o Senhor como, diga para o Senhor aonde. Aonde você quer que eu mova na tua vida? Aonde você quer um milagre na tua existência? Qual é a área da multiplicação? Não diga como, diga aonde, Senhor. Mostra para Ele. É o meu casamento, Senhor. É o meu filho, Senhor. É a minha empresa, Senhor. É o meu ministério, é a minha fé. Senhor, é aqui. Tem muito pouco, mas tem um probleminha que esse problema pode ser um pão convertido em algo bom para a glória de Deus. Chega de ficar questionando o Senhor, meu irmão. Chega de ficar travando a multiplicação. Era o que Filipe estava fazendo ao filosofar e dizer sobre dinheiro, sobre recurso. Ele estava paralisando o mover. Se eu tivesse um instrumento novo, aí eu tocaria. Se Deus me desse um carro novo, aí eu dava carona para todo mundo. Se o Senhor me desse aquela promoção no emprego, aí sim eu ia abençoar minha família. Se eu tivesse... E Deus está dizendo, você não precisa de coisas novas, a multiplicação começa com o que você já tem. Ainda que o que você já tenha seja uma área infértil, ainda que você já tenha um terreno seco que ali nada brota, Deus está dizendo, aonde é que começa? Diga para Ele, Senhor, aonde eu preciso que comece é aqui, Senhor. É na minha mente, eu preciso voltar a crer como eu cria antes. Senhor, eu preciso que essa multiplicação comece, é na minha fé, Senhor. Me ajuda a voltar ao primeiro amor. Senhor, eu preciso começar de novo, ver uma multiplicação. É dentro da minha casa, a minha casa precisa de paz, aquele ambiente está um caos. E Deus está dizendo, não importa o tamanho da guerra, do gigante, da tempestade, eu só quero que você me mostre aonde está a área para eu começar o milagre. Quando Jesus encontrava cegos, era óbvio a necessidade do cego. Mas quando o cego chegava, Jesus dizia, o que tu queres que eu te faça? É a mesma pergunta que ele fez para Filipe, aonde está a área onde vai começar o milagre? Aonde está o lugar que o pãozinho está escondido para o meu poder começar a ser revelado? E os cegos diziam, Senhor, eu quero ver, eu quero voltar a ver. E o Senhor então começava um processo de cura. Deus te trouxe nessa manhã para te dizer, eu vou curar áreas da tua vida, áreas que estão inférteis, improdutivas, secas, que você diz, eu não quero nem mais tocar nesse assunto. É essa área onde tem um pãozinho escondido, que a grande multiplicação do Senhor virá, e depois vai ser essa própria área que vai dar testemunho das grandezas de Deus na tua vida. Creia, meu irmão, apenas apresente e diga, Senhor, é o meu coração que está ferido, que está machucado. É o meu coração, Senhor, que foi maltratado, e eu não consigo mais crer, eu não consigo mais me abrir. Eu criei um bloqueio, eu criei uma defesa. Talvez foi a religião que te fez isso, talvez foram pessoas, não importa. Jesus não perguntou o nome daqueles 5.000 homens, Jesus não perguntou de onde eles vieram, Jesus não quis saber nada sobre a multidão. Ele tinha um interesse, resolver o problema. E hoje ele tem esse interesse, resolver o teu problema. Não importa como foi até aqui, se com erros, se com tropeços, se com dificuldades. Essa é a manhã da multiplicação, da paz e do perdão na tua vida. Se você pode, aí onde você está, vamos orar. Você pode fechar aí os seus olhos, você pode se entregar um pouquinho ao Senhor. Senhor Jesus, nós estamos no início, na introdução dessa ministração. Mas eu sinto aqui, Senhor, de orar com os meus irmãos. Porque tem muita gente aqui, Senhor, carregando pão. Tem muita gente boa, Senhor, que carrega aqui sonhos, projetos, coisas lindas da Tua parte, Senhor. Mas que diante dos problemas, diante dos gigantes, diante dos rótulos, eles têm se prostrado, eles têm caído, eles têm sucumbido. Porque muitas vezes se sentem sós, muitas vezes se sentem deixados de lado, incompreendidos.
E isso, Senhor, tem feito com que a sua mente fique cauterizada, paralisada. Porque ao olhar para o problema é muito maior que cada um de nós, é muito maior que as nossas possibilidades. E esse espírito de Filipe às vezes nos pega, Senhor, e nós estamos dizendo para o Senhor, não tem como. Mas o que o Senhor quer ouvir nessa manhã é: mostra para mim a área onde esse pãozinho está escondido. Mostra para mim a área onde você precisa do milagre. Mostra para mim a área onde você precisa de chuva. E eu vou fazer o que eu disse ao profeta: eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar um fim e uma esperança. Receba a esperança nessa manhã, de que a multiplicação do Senhor está a caminho, de que a liberdade do Espírito está vindo sobre a sua vida, de que cadeias, de que correntes de palavras maldizentes do passado, nessa manhã estão sendo rompidas para a glória de Deus. Receba a paz e multiplicação da paz. Você, mulher que está sozinho orando pelo seu marido, ele será alcançado pela glória de Deus, porque Deus vai multiplicar em você e vai alcançar a ele. Você mãe, você pai que está orando, teu filho pode estar longe agora, mas um dia ele voltará como filho pródigo dizendo: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E o pai sairá de braços abertos dizendo: vem meu filho, eu te amo, eu te dou novas vestes, eu coloco um anel novo nos seus pés, uma sandália nos teus pés, um anel novo nos seus dedos, eu renovo a aliança e tudo se fará novo. Que essa seja a manhã, Senhor, da multiplicação. Multiplica a fé, multiplica dons, multiplica perdão e faz-nos, Senhor, entrar nesse ambiente onde o teu amor cobre multidão de erros e de pecados. Muito obrigado, Senhor, por nos escolher, porque tu nos escolhesse para liberar essa palavra, e a multiplicação virá para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém? O texto segue dizendo que ao Filipe dizer 200 dinheiros não seriam suficientes, e aqui nós aprendemos um outro conceito, que com Jesus não é como, mas é apenas apresentar para ele dizendo: Senhor, essa é a área que eu preciso. Você não precisa dizer para ele como ele deve te curar, como ele deve fazer, só precisa dizer: Senhor, é aqui o problema, essa é a área, faz, Senhor, faz do teu jeito, mas realiza. E aí o texto segue a explanação, e o texto diz que ao Filipe responder que 200 denários não seriam suficientes, o texto diz que o Senhor bem sabia o que iria fazer, e que o Senhor fala com Filipe apenas para o experimentar. Quando Deus fizer uma pergunta para você, meu irmão, não é porque Ele não sabe a resposta, mas é porque Ele quer nos ensinar qual é a resposta correta. Quando Deus faz essa pergunta, quando Jesus faz essa pergunta para Filipe: aonde compraremos pão? O que o Senhor está dizendo é: Filipe, como é que esse problema será resolvido? Eu quero testar o seu coração, Filipe, para saber se você sabe como resolver esse problema. Tem problemas na sua vida que a resposta, a solução e a capacidade de resolução já estão aí dentro, e o Senhor está apenas te testando. Sabe esse problema que se levanta recorrentemente? Sabe esse gigante que quando você olha você diz: meu, isso é coisa do passado, e daqui a pouco ele está ali na sua frente de novo? Não é uma maldição, não é algo ruim, não, é o próprio Deus fazendo de novo a pergunta: como é que derruba mesmo? Como é que passa por esse lugar mesmo? Como é que você vence essa prova mesmo? Porque lá atrás teve uma oportunidade e não foi bem sucedido, aí o Senhor te dá outra. O Senhor está fazendo isso não é com um olhar de crueldade, não. O Senhor está fazendo isso te dizendo: a resposta já está aí dentro. Se eu estou te colocando na prova, eu sou o teu mestre, o teu professor, eu sei que você já está habilitado para passar por essa prova. Tem muita prova, gente, que o Senhor já deu a nota, e só está faltando a gente ter coragem de começar essa prova, de fazer e dar as respostas, porque através das respostas o Senhor vai abrir o caminho. O texto diz que Jesus sabia o que havia de fazer. Saber o que vai fazer significa ter um plano. Quer ver multiplicação na sua vida, na sua história? Use a técnica de Jesus. Jesus tinha um plano. Ele faz a pergunta, mas ele só quer saber a resposta para conhecer o coração de Filipe, e para que Filipe conheça o seu coração. Mas Jesus já sabia o que ia fazer, ele já tinha um plano.
Provérbios 16, verso 3 por ali, Salomão vai dizer: consagre tudo o que você faz ao Senhor. Quer essa semana ter uma semana de multiplicação? Experimenta colocar isso em prática. Consagre tudo o que você vai fazer ao Senhor, e os teus planos serão bem-sucedidos. Olha que coisa linda, Deus está dizendo: se você consagrar o que você vai fazer, consagrar é o que? Apresentar ao Senhor. Antes de comprar, Senhor, o que eu faço? Antes de vender, Senhor, é para vender? Senhor, antes de me matricular no curso, qual é o curso, Senhor? É consagrar, é apresentar ao Senhor. Quando você faz isso, o Senhor está garantindo que os teus planos serão bem-sucedidos. Gente bem-sucedida é gente que consagra tudo que tem e tudo que é ao Senhor. Agora, você só pode ter os teus planos bem-sucedidos se você tiver um plano. Tem gente que a multiplicação não vem. Não é porque Deus não tem poder ou porque ele está em pecado, não. É simplesmente porque ele não tem um plano. Ele não tem uma sequência lógica de atuação. Vai vivendo no susto. Oh meu Deus, um dinheirinho aqui. E o que nós vamos fazer? Sei lá. Oh meu Deus, abriu uma oportunidade aqui. O que a gente faz agora? Eita, agora eu aprendi a fazer algo novo. O que faz? Vai vivendo no susto. E quem vive sem plano desperdiça as bênçãos que o Senhor derrama. Deus está dizendo: planifique, tenha um plano. É Bíblia Sagrada. Foi Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Depois de Jesus, ninguém teve a sabedoria dele. Esse sábio está dizendo para mim e para você: faça um plano. Jó, no auge da sua crise, Jó 22, verso 28 diz assim: você sabe a história de Jó, um homem rico que perdeu tudo. E depois Deus começou a restituir. Só que começou a restituir e você vai ver o segredo. O segredo dessa palavra de Jó e a sua restituição está em ter um plano. Jó disse assim: se você estiver fazendo muitas coisas, se você estiver ocupado com muitas atividades, se concentre em fazer uma coisa, que é: pegue os planos que você tem, pegue aquilo que você está fazendo e determine, seja firme, determine tu algum negócio, seja firme, então a luz resplandecerá no teu caminho. Presta atenção, Deus está dizendo: se você tem um negócio para fazer, seja firme. Você tem um plano, o que é esse plano? É fazer um negócio, é uma estratégia de vida. Pegue agora esse plano e seja firme, porque se você for firme nesse plano, a luz do Senhor vai brilhar sobre você. Deus está dizendo: tem um caminho, apresente esse caminho para mim, e quando a dificuldade vier, não esmureça. Gente, às vezes a gente está a 1 milímetro da porta da promessa. Às vezes nós estamos a 1 centímetro da chuva tão esperada a cair. Estamos a 1 metro da bênção poderosa do Senhor. Mas quando o vento contrário vem, a gente diz: eu acho que eu estou na direção errada. Quando a cara feia vem, a gente diz: bom, eu acho que não está fluindo, está pesado esse negócio. E Deus está dizendo: apresente o que você vai fazer para mim. Tenha um plano de vida. E se você tem um plano, quando você determinar, seja firme, porque eu vou iluminar esse plano e no final você vai ser bem sucedido para a glória de Deus. Começa hoje. Qual é o teu plano de vida? Algumas pessoas dizem: bom, eu serei um empresário, serei um médico, eu vou morar fora do Brasil. Isso é um sonho. Esse é o objetivo final. Plano não é isso. Plano é: você vai ser um médico? Vou. Então no plano vai estar: eu vou estudar, vou entrar na faculdade, vou me especializar, vou passar a noite sem dormir, vou fazer uma economia, e vai ser assim. E aí um dia, depois de 10 anos, o plano se estabelece. Eu vou ser um grande ministro do Evangelho. Então eu vou começar lendo a Bíblia hoje, lendo a Bíblia amanhã, lendo no mês que vem, vou continuar lendo, estudando e tal. E um dia o Senhor me estabelece. Eu vou ver a minha casa de pé, então eu vou orar hoje pelo meu filho, vou orar amanhã, vou orar mês que vem. E não importa no meio do caminho o que vai acontecendo, seja firme. É o que o Senhor está dizendo: no meio do processo o vento contrário virá para te desanimar, mas se você for firme, no final você será bem sucedido, porque o Senhor é aquele que vai te abençoar. Sabe como Jesus multiplicou os pães? Já estava tudo aqui, ó.
Ele pergunta para Filipe, Filipe erra, e Jesus fica dando um jeitinho de mostrar para ele como é que o negócio vai acontecer. Se você tiver um plano, Deus vai abençoar esses planos, se você consagrar cada passo ao Senhor. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Nós estamos aqui ouvindo a palavra e consagrando esse tempo ao Senhor. Segunda-feira você vai sair para trabalhar, para tuas atividades profissionais, para tuas atividades de ensino. E tudo que você vai fazer, cada passo, será dado debaixo da luz do Senhor. E no final, no outro domingo, quando nós nos encontrarmos, você vai dizer: essa semana foi uma semana diferente, porque o Senhor multiplicou o seu poder, me deu sabedoria, me deu instrução, e tudo que foi planejado foi bem sucedido para a glória de Deus. Sabe como é que Deus é glorificado, meu irmão? Não é quando você começa e para. Sabe como é que Deus é glorificado? Não é quando você tem um plano e aborta. Jesus, o Filho de Deus, no final da sua vida, ele faz uma oração em João 17. E em João 17 ele diz assim: Pai, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Eu te glorifiquei na terra, disse Jesus. Olha como foi que Jesus, o Filho, glorificou o Pai. Ele disse: eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que tu me destes para fazer. Jesus disse: Pai, tu foi glorificado porque tu me deste uma tarefa e eu não larguei ela pela metade, eu fui até o final, e ao concluir o Senhor está sendo glorificado. O teu casamento vai glorificar o Senhor quando vocês velhinhos ainda estiverem juntos. A tua família vai glorificar ao Senhor quando mesmo no meio do furacão, no meio da discussão, no meio do calor das brigas, vocês ainda permanecerem unidos. Quando no final do ano se junta todo mundo, chora, pede perdão e vão para frente. Quando isso acontece, um plano do Senhor é concluído. E quando os planos do Senhor são concluídos, Deus é glorificado na tua vida. Você começa um curso e vai até o fim. Começou a faculdade, o Senhor não é glorificado quando você tranca. O Senhor é glorificado quando você está lá colando o grau. Naquele dia a glória vai para o Senhor. Você tem um sonho, está aí dentro, está guardado, e o Senhor está dizendo: ei, bota para fora, porque esse sonho não vai ficar paralisado aí. Tem gente que diz: meu Deus, passou anos e eu não terminei esse negócio. É óbvio que tem coisa que a gente faz no meio do caminho que nem era de Deus. Deus queria você indo para a direita, você foi para a esquerda, aí foi Deus que te livrou. Não se enfia mais nisso aí, em nome de Jesus. Mas quando você sabe que é do Senhor, meu irmão, volta lá, concilia, conserta, pede perdão, retoma, porque quando o plano for concluído, a glória será do Senhor. Foi o próprio Jesus quem disse: quem de vocês vai construir uma torre e antes de construir não se assenta para ver os gastos que vai ter na construção dessa torre? Para que não aconteça que depois de colocar os alicerces, alguém passe e perceba que você não conseguiu terminar, e essa obra e eles vão zombar, porque começou e não concluiu. Olha quem é que está dizendo isso, é Jesus. Jesus está dizendo: antes de começar, presta atenção se tu vai dar conta de terminar. É melhor não começar do que começar e deixar meia boca. É melhor não dizer que vai e dizer que vai, chegar na hora aí, não deu. Jesus leva essas coisas muito a sério, gente. Falou que vai, se quebra todo, mas vai. Disse que ia vender, no meio do caminho se arrependeu. Falou, disse que ia vender, já era. A Bíblia diz que ainda com o próprio dano, se deu a palavra, não volte atrás. Porque aí tem um poder. Você passa o dano na hora, mas o Senhor te honra por ter honrado a palavra dele. Você passa a vergonha na hora, meu Deus, mas lá na frente o Senhor vai te honrar porque você concluiu o processo. Que nós sejamos essa geração que não vai ficar pelo meio do caminho, que não vai parar no deserto, mas que vai até o final, concluindo os projetos, que no final as pessoas vão olhar e vão dizer: ele não tinha como chegar no lugar aonde ele está, e eles vão entender: foi o Senhor quem o levantou, foi o Senhor quem o colocou de pé, foi o Senhor quem fez essa obra poderosa. Deus diz: eu não divido a minha glória com ninguém, nem conosco. O que Deus vai fazer na tua vida é tão grande, é tão lindo, que Ele não vai dividir a glória dele nem com você. É por isso que tem coisinha que a gente faz que não dá certo. Tem coisa que você está tentando, botando chave, virando, batendo na porta, pedindo ajuda, e não vai. Porque Deus vai fazer de maneira sobrenatural. Você não vai ter os 200 dinheiros de pão.
Você não vai ter uma padaria à disposição. Deus vai fazer com esse pãozinho que está escondido aí. É com isso que vai começar uma grande multiplicação. Porque quando acontecer, nem você vai poder dizer fui eu que fiz. Não, toda a honra, toda a glória e todo o louvor serão dados ao Senhor. E essa é uma manhã que Deus está começando a estabelecer esses firmes fundamentos. Coisas grandes e poderosas vão acontecer, começando com práticas simples. Ter um plano, mostrar para o Senhor qual é a área. E por último, o texto diz que chega alguém, André, irmão de Pedro. Ele chega e diz: Senhor, tem aí um rapaz, um menininho, e ele tem 5 pães, tem 2 peixinhos. Mas assim, o que é isso para essa grande multidão? Filipe, ele estava um nível abaixo de André. Filipe disse: Senhor, nem que a gente tivesse muito dinheiro não ia dar certo. Agora vem André com um pouquinho mais de fé e diz: Senhor, é assim, eu estou até envergonhado de falar, mas tem um menino aí que tem um pouquinho. Eu não sei se esse pouquinho, né? Porque o problema é tão grande, né, Senhor? Mas ao conhecer que no meio da multidão tinha alguém com subsídio para começar o milagre agora vai começar. Presta atenção. Deus começou o milagre, não foi enquanto Filipe estava dizendo não tem como. Deus começou o milagre através de Jesus, quando alguém que estava no meio do povo conseguiu reconhecer que no meio do povo já tinha um pouquinho de recurso. Não diga eu não tenho nada. Como é que eu vou começar? Não tem nada. Como? Você está vivo? Você só tem a vida? Diga para o Senhor: Senhor, é só essa vidinha aqui que eu tenho. Se isso é o suficiente para o Senhor começar, te prepara, uma multiplicação poderosa vai começar se você reconhecer o que você já tem. Senhor, meu Deus, a grama do vizinho parece que é sempre tão mais verde, a casa do outro parece que é sempre tão mais bonita, a família do outro na internet parece que é perfeita. Meu Deus, é uma família assim. O que você tem? Uma família meio estrupiadinha? Apresenta para o Senhor. Teu marido não é aquele galã, mas está aí do teu lado, né? Apresenta para o Senhor. Teu emprego, meu Deus, Senhor, que tragédia aquele emprego, mas é o que você tem? Apresenta para o Senhor. E esse vai ser o subsídio para uma multiplicação poderosa na tua história. Deus vai começar a fazer hoje coisas grandes com aquilo que a gente já tem. Você tem um plano no seu coração? Você tem um desejo de realização? Você tem algo que você chegou aqui pedindo: Senhor, essa é a área. Você já sabe, é isso aqui que eu preciso que seja mudado na minha vida. Talvez é uma libertação das químicas, talvez é uma mudança de caráter, talvez é na área emocional, não importa. O Senhor está dizendo: é nessa área que eu quero começar a revolução. O subsídio já está com você. É com esse carrinho velho que o teu negócio vai começar. É com essa pouca força, com esse pouco recurso. É assim, é com essa ideia, é só com essa ideia. Tu não tem dinheiro, não tem nada, mas é essa ideia, é o suficiente para esse grande projeto do Senhor começar. A palavra do Senhor diz que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansarão. O texto diz que nós vamos habitar no esconderijo e vamos descansar. E vamos descansar não é porque nós vamos ter muita coisa. Em nome de Jesus, descanse, descanse, descanse. Pai, no nome de Jesus, abençoa teu filho, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele vai tocar no final, tá? Aguarda ali que ele vai tocar. Aguarda ali que ele já vai tocar. Vai lá. Receba hoje no seu coração essa palavra. Receba hoje no seu espírito essa palavra de renovo. Apresenta esse pãozinho ao Senhor. Volta a fazer os planos. Se deixou algo pelo meio do caminho, o Senhor está dizendo: ei, retoma. Talvez amizades, talvez ministério, talvez envolvimento. O Senhor está dizendo: ei, retoma isso. Talvez entrou uma palavra maldizente no teu coração, que nem era uma verdade, mas você ouviu de alguém que você confiava, e aquilo travou o teu coração, e hoje o Senhor está te mostrando a verdade. Ele está te dizendo: eu te amo, eu quero que você viva um tempo novo, apenas apresente o que você já tem, e uma grande multiplicação acontecerá. No final, Jesus diz à multidão: mande que eles se sentem. Se assentar significa descansem. Antes da multiplicação acontecer, não teve correria,
teve descanso. Antes do milagre acontecer, não teve furdúncio, teve paz, teve organização. Um outro evangelista vai dizer que eles se sentaram em grupos de 50 em 50, que significa dizer, eles não estavam isolados. Para viver a multiplicação, o Senhor vai multiplicar, não é apenas para te abençoar, mas vai ser para que aqueles que estejam contigo também celebrem essa grande vitória. Se prepare, 2020 ainda não acabou e nós estamos vivendo um ano de usufruto. Novembro ainda não terminou, estamos na metade do mês e é um mês que o Senhor vai te dar autoridade para viver coisas grandes e novas para a glória dele. Você recebe essa palavra no coração? Se coloque de pé em nome de Jesus. O aleluia.